Reflexão do dia, Gálatas 5. Nesta carta repleta de ensinamentos, o apóstolo Paulo dedica um espaço especial neste capítulo para tratar de carne e espírito. Convém entender preliminarmente que o apóstolo Paulo não está se referindo a corpo físico, material versus realidade espiritual. Não, ele usa as expressões carne, sarx e espírito, pneuma, para usar de forma metafórica. E ao fazer isto, ele se refere à tendência pecaminosa, que ele chama de carne. Nas versões mais antigas da Bíblia, a palavra concupiscência, muito pouco usada em nosso português moderno. E, por outro lado, a atitude de alguém que age movido pelo Espírito de Deus. Portanto, ele está falando de pecado versus sujeição à vontade de Deus. Fica claro quando lemos o texto e percebemos que, ao falar de carne, ele se refere a atitudes pecaminosas e diz que as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, ira, feitiçarias, iniquidades, porfias, dissensões, facções. Na verdade, ele menciona aí uma série, não exaustiva, claro, de pecados e de erros que se manifestam em conformidade com nossa natureza pecaminosa, com nossa tendência pecaminosa. Com um detalhe, a tendência a errar vem conosco. Não é preciso que ninguém nos ensine a errar, porque nosso impulso irá nessa direção, será a tendência natural do ser humano. Mas ele coloca em contrapartida a operação do Espírito de Deus em nós como sendo capaz de anular essa tendência pecaminosa e promover uma nova atitude. E agora, ao invés de falar de atos específicos, ele fala de atitude, de postura, de comportamento, naquilo que ele chama então de fruto do Espírito. Ora, se as obras, as práticas, as coisas que eu faço movido pela carne, por minha tendência pecaminosa, são essas, por outro lado, se o Espírito de Deus age em mim, o resultado disso, o fruto do Espírito, o efeito da ação do Espírito Santo em minha vida e aí ele fala não de atos, mas de atitudes, de elementos motivadores do meu comportamento, de marcas do meu comportamento, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Lembra, inclusive, que contra essas coisas não há lei, porque uma vez vivendo movido por esses elementos e por essas manifestações do Espírito Santo, nós agiremos em conformidade com a vontade de Deus. Quando nossos atos são movidos por esses sentimentos, quando o nosso comportamento reflete essa atitude, a nossa vida é vivida em conformidade com a vontade de Deus. Adicionalmente, o apóstolo Paulo acaba nos proporcionando um bom termômetro para medir a influência do Espírito de Deus em nossa vida. Quando o Espírito Santo age em nós, a maneira de identificar isto é pelo fruto do Espírito. Afinal de contas, é pelo fruto que se conhece a árvore. Que a nossa vida reflita esses elementos do fruto do Espírito, sobre os quais vale a pena refletir. Amém.